Vamos lá para a última aula referente à aula de swing trade, tá? Nas outras aulas a gente já viu como faz as marcações, baseado em SMC, como coloca o volume profile, como que você identifica os topos e fundos, para você entender a liquidez de cada topo e cada fundo, né? E você vai deixando ele bem refinado, igual eu ensinei na última aula. E nessa aula eu vou ensinar para vocês como que a gente faz o release, né? A gente vai pegar lá as zonas de mag, vai colocar aqui de novo. E quando a gente colocar as zonas de mag aqui, a gente vai plotar o volume profile no diário e vai ver a base de risco-retorno que a gente poderia fazer aqui na operação, tá bom? Vou dar continuidade aqui no GBP-JPY, o artigo que a gente estava vendo ontem. Não mexi nada desde ontem, tá? A única coisa que eu vi é que ele rompeu esse fundo aqui, que a gente estava projetando ele para a aula de ontem. Lembra que eu até mostrei para vocês que ele estava numa tendência de queda, ó, e ele veio mesmo, tendência de queda, e continuou de queda e foi embora, tá? Só para dar uma repassada, vamos voltar lá no mensal, um review mensal, ó. Tem dois carinhas que tá fora de ordem aqui, eu não gosto disso, né? Se o estudo tá fora de ordem, eu pego mal para arregaçar. Deixa eu voltar aqui. Tem um de 4 horas ali também. Só organizar isso aqui, que daí fica certinho, cada um no seu devido horário, né? Calma aí, diário. Não, tu botou no semanal. É Tem aqui. verdade, peraí. Ok, isso é o que eu. Diário. Aí, show. E esse 4 horas aqui que tá meio perdido, ó. Calma aí. 4 horas. Vamos lá. Start a partir daqui, tá? A partir do semanal, vamos olhar o mensal aqui primeiro, ó. Mensal, a gente voltar toda a escala lá de trás, a gente vai ver que... Lembra que eu expliquei para vocês sobre como que valida o order block? Quando é o último ponto que fez o novo fundo? Se ele não criou novo fundo, se ele fez só um pullback, ele não é o order block validado. Então seria o segundo, tá? No caso, aqui, ó, eu tenho esse ponto aqui como order block, mas tá bem longe, viu? Aqui, ó, se eu colocar aqui, ó, tá bem longe para ele puxar muitos pontos acima. Aqui, ó, mensal. Por que ali, Thiago? Porque, se a gente for ver, ó, esse último topo não é order block, porque ele não rompeu o fundo. Porém, quando ele fez o pullback e puxou para baixo, esse cara veio direto, ó. E criou um novo fundo a partir desse ponto aqui. Então, esse cara tá validado como order block. Assim como esse aqui também tá, ó. Fez o fundo, definiu um novo topo e puxou para baixo. Validou order block. Aí ele capturou liquidez de fundo, montou um order block, jogou o preço para cima, retestou o order block mensal, jogou para cima, montou uma LTB, montou liquidez de fundo, capturou liquidez de fundo fazendo um pivô de alta, quebrou aqui, ó, rompeu a base de baixa, mostrando um choque, né? Mostrando uma posição mais alta. Não voltou a retestar aqui o mensal lá do fundo, ó. Tem chão ainda para ele cair lá para lá, mas aqui é uma base boa para ele vir testar, já que ele não fez o reteste aqui nessa região ainda, não foi mitigada. Aí houve a lateralização, a partir disso, o preço pode vir aqui nessa lateralização aqui, dar uma brigada aqui de preço também. Fez essa quebra aqui de estrutura, jogou para cima. Como ele quebrou aqui, aqui validaria também como order block, mas eu não vou ficar marcando todo, senão você vai encher seu gráfico de order block para todo lado e vai ficar perdido no que você está fazendo, né? Aí, ó, se eu pegar. Vou apagar esses aqui e depois eu coloco em tempo real com vocês ali, para ficar certinho. Bateu lá na ponta do order block do mensal, caiu, capturou toda a liquidez aqui efetiva deste order block, ó, voltou e tá puxando o mercado para baixo. Ele tá querendo completar o gap desse pavio aqui para baixo. E possivelmente, caso ele venha romper, mirar lá para baixo. Só que, como eu já mostrei para vocês anteriormente, ele tem essa linha de tendência de alta, ó. Então, ele pode estar vindo, preparar para buscar ela aqui e reverter para cima, buscar mais pontos de alta ainda e não chegar nem perto daqui desse mensal ou lá do fundo de novo. Então, o que que a gente vai projetar? A gente vai projetar daqui deste fundo, ó, mais próximo da linha de tendência, para cima.
porque ele está respeitando essa tendência de alta ainda. Mas, momentaneamente, em tempos gráficos menores, se a gente for operar semanal, diário, ele está puxando para completar essa barra. Caso ele comece a rejeitar, a ideia é esperar que ele venha para cá e depois puxe pontos para baixo de novo. Beleza? Até aí alguma dúvida, galera, sobre o que eu fui repassado nas aulas anteriores ou não? Tá aí, tranquilo. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar, tá? Aí vamos lá pro Tranquilo. semanal. Aí no semanal, galera, aqui não é um order block, porque o preço está bem longe de lá. Pô, Thiago, mas ele rompeu o fundo aqui, ó. Se você for ver, ó, tem esse fundinho aqui, não tem? Ele rompeu o fundo, não daria para marcar esse ponto aqui como order block do semanal? Até que daria, galera, ó. Só que tá longe ainda, não tem por que você ficar marcando tudo. A não ser que você queira fazer uma análise uma vez só na vida e deixar estourar. Quando chegar lá, você sabe que já tem order block lá, entendeu? Mas eu vou ajustar aqui, ó. Beleza. Deixa eu apagar essa lateralização aqui, tá num tempo gráfico menor. Essas linhas aqui também, ó, que a gente fez o estudo ontem e vou refazer tudo hoje. Cada um no seu tempo certinho para vocês entenderem. Aqui, como a linha Hum, foi rompida, ó, vou colocar uma linha vermelha, tá? Mostrando que o preço foi rompido. E eu mostrei ontem também. O que que eu venho fazendo continuamente? Marcando topos e fundos aqui, ó, atualizados, tá? Marcando topos e fundos atualizados. Então, se eu marcar aqui como topo, fundo, aí ele veio e fez novo topo, fundo, aí rompeu o topo, fundo, aí ele veio e rompeu o fundo, beleza? Daqui, ele rompeu aqui para baixo, ó, criou um novo topo aqui na ponta, né? Topo mais alto, fundo mais baixo. E a gente vai focar sempre nesse topo mais alto e o fundo mais baixo, tá bom? A partir disso que vai sair os trades da nossa semana. Dificilmente ele vai passar disso, tá? Fez o semanal, arrumou tudo bonitinho, deixou organizado. Vou arrumar aqui a classificação deles, beleza. Tem o order block lá do topo, que rompeu esse fundo. Beleza. Vamos pro diário. Aí no diário, tá? No diário eu só vou dar uma ajeitadinha aqui nas coisas do semanal, para não ficar muito bagunçado, ó. Então, o order block do semanal tá lá em cima. No diário eu tenho este order block aqui. Pô, Thiago, mas por que que esse order block aqui, ó? Porque ele fez pullback, validou, tá dentro da região, fez pullback, validou, rompendo, então isso aqui tá validado. Assim como esse aqui também fez, ó. Último topo, tá? Último fundo, rompeu, validou o order block do diário e veio puxando para baixo, ó. Chegou lá embaixo, validou isso aqui? Não. Sempre olhe para trás, tá? Então, no diário, para ele romper e validar esse fundo, ele tem que romper esse topo. Se não romper esse aqui, não valida isso aqui como order block, tá? No diário, em tempos menores, tem outra visão de mercado, tá? Aí, beleza. Tenho aqui, ó, vou esticar aqui a linha de fundo, ó, último fundo, último topo feito dentro do diário, tá? Aqui tem umas linhas pequenininhas que vocês vão ver em tempos menores como ele foi quebrando e subindo o preço e descendo o preço, etc, tá? E beleza. A partir daqui do diário, tem como eu tirar uma, um sistema aqui para saber, tipo, ó, possivelmente o preço vai chegar ali, vai fazer isso, vai fazer aquilo. O que que eu posso estar fazendo aqui referente ao diário? Se eu já estou dentro de um order block gigante do mensal, eu sei que tem recusa, mas nada me impede de operar comprado ou vendido aqui dentro dessa região, porque ele está invadindo ainda o order block. Ele já invadiu a primeira vez, quase levou tudo. Aí lá embaixo, ó, tem o order block do diário, que segurou o preço, ó, validado. Por que que ele foi validado? Porque ele rompeu tanto este topo aqui, quanto este topo aqui. Então, validou, tá? A partir disso, ele segurou o preço aqui, fez um novo topo, né? Mais alto. E ele pode vir completar todo esse gap dessa vela de fundo, puxando o preço para baixo. De cara aqui, eu não estou vendo nada, né? Eu não consigo enxergar nada aqui de cara, olhando o diário. Eu sei que ele está aqui. Ele pode continuar para baixo, como ele pode reverter para cá. Se eu estou numa indecisão, eu posso ir refinando, né? Vou lá por 4 horas e vou observar. Aí no 4 horas eu já vejo que tem um order block forte aqui, que segurou a galera. Vejo que para frente já formou um order block do diário. Vejo que um pouquinho mais para baixo tem um order block de 4 horas.
vejo que ele rejeitou esse order block de 4 horas aqui, tá? E como ele já estava, como eu mostrei para vocês ontem, ó, numa LTB, numa LTA aqui, começou a montar LTB e rompeu este fundo, a ideia dele é que ele voltasse a buscar um choque aqui para fazer uma entrada mais perfeita e navegar para baixo. Porém, como ele não rompeu, ele só veio caindo, 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 existe a possibilidade do preço fazer isso aqui, ó. Se apoiar nesse preço aqui, jogar para lá e aí sim voltar a cair tudo para baixo, né? Dentro da perspectiva macro, existe essa possibilidade. Então, um tempo gráfico menor, a gente vai sempre lapidando, sempre organizando para que a gente tenha mais compreensão e entendimento aqui da nossa análise, tá? Aqui ele estava com uma mini LTA, perdeu essa mini LTA, ó, beleza? 4 horas segurou até aqui, depois o diário assumiu. Aí eu tenho 4 horas aqui, lá naquele sistema de trade que eu mostrei para vocês, e tenho essa região de 4 horas aqui, o preço cravou nele aqui, ó, 50% e está rejeitando para cima já. Thiago, se ele romper esse topo, possivelmente ele pode montar um reteste e jogar para cima? Pode, tá? Pode, mas a gente tem que ver isso um pouquinho mais para baixo, numa hora. Como eu falei, não gosto de lapidar menos que uma hora. Menos que uma hora para mim já começa a ser loucura. Voltando para a base de swing trade, tá? Então, ó, se a gente for ver, eu tenho esse topo aqui, ó, mais claro. Vou colocar duas faixas aqui para diferenciar. Tem este topo. Deixa eu colocar só a regra dele aqui também. Eu vou começar a demarcar. E tem este fundo aqui, ó. E aí, o que que ele fez? Ele rompeu o fundo, correto? Fez um novo fundo abaixo. Depois mais um abaixo. Não vou ficar colocando um perto do outro, mas só para vocês terem uma noção de onde foi o último topo e o último fundo que ele foi fazendo, ó. E o preço foi descendo, ó. Foi rompendo aqui, ó. E foi descendo aqui também a liquidez, ó. E aí, até chegar ao ponto de baixo aqui, que é o ponto menor. E aí eu até expliquei para a galera sobre a possibilidade de um trade que vocês poderiam fazer, né? Uma média de quase um swing trade aí. O trade demoraria um dia para um e 3 dias para outro. Que seria qual? Até o Jonathan explicou lá que ele fez uma análise semelhante e estava batendo que é o quê? Olhando pela base do SMC, o preço jogou lá para cima, engolfou aqui para baixo, definiu novos fundos. O que que aconteceu aqui? Ele criou esse order block vendedor, correto? E aí ele rompeu aqui, ó. Rompeu aqui. Quando ele rompeu este topo aqui, o que que aconteceu? Ele criou esse order block validado. Então validou, você puxa ele para frente, como order block comprador, tá? O que que aconteceu? Ele definiu um novo topo, ok? Foi rompido, puxou para cima. E aí o fundo subiu, correto? Que o fundo subiu, ó. Esse aqui é um fundo, o fundo estava caindo, o fundo foi subindo. Quando ele rompeu este fundo, ele validou o último candle do topo, tá? Então aqui também tem um order block, no caso, vendedor. Então, eu teria duas oportunidades de trades dentro só dessa região aqui, como? Se a gente for olhar referente ao horário, ó, 7 horas da manhã, ele montou esse order block. 9 horas da manhã, que é um horário que quase a gente já está operando, ele já estava surfando queda. 10, 11, aí 11 ele rejeitou. Beleza, meio-dia. Aí ele veio dar um toquinho, ó. Boom. Este ponto aqui, ó, de possibilidade de order block, segurou a galera para frente, ó. E aí começa aquela estratégia das zonas de busca, né, que eu costumo falar. E eu sempre ensino ela primeiro para todo mundo, que é para você entender que um candle vai segurando o outro, né? Então eu tenho duas regiões aqui que eu poderia colocar como opcional. Como o preço já bateu aqui, já rejeitou, subiu, criou um novo fundo. Deste novo fundo, eu poderia fazer isso aqui, ó. O preço segurou aqui, tá? E aí montou um novo fundo aqui, ó. Que segurou esse martelinho aqui, tá? Montou o martelinho, pivôzinho de alta aqui.
o pivôzinho de alta também serve como order block. Olha lá. Ó. E aí o preço voltou nele, capturou o topo e tradezinho lindo, buscando sempre o topo anterior, ó, como alvo. Vai buscando sempre o topo anterior como alvo, ok? Então a gente pode ver que o preço ele estava numa LTA crescente, tá? Para montar uma LTA eu preciso apenas de dois fundos crescentes, ó. Então aqui tinha um, tinha o fundo 2 e continuidade, ó. Cravou certinho a LTA. Tinha o pivô de alta, me mostrando que o preço, né, tava, por mais que seja um candle negativo, ele fechou exatamente um pivôzinho de impulsão de alta quando ele foi engolfado aqui, ó. E aí a polaridade troca, né? Tudo que estava de negativo ele vira para positivo e impulsiona o mercado para cima. Então um tradezinho aqui dentro do order block, risco abaixo, busca o topo. Por que que eu busco o topo? Porque se eu já tinha um order block validado aqui, eu posso colocar o meu trade buscando ativação depois desse doji, ativa no doji, busca como take final aqui em cima. Este order block. E aí foi o que eu falei para vocês. Para pegar a posição oposta, você poderia ter colocado, pô, vai bater nesse order block, eu posso correr o risco. Como que eu vou correr o risco? Com uma ordem pendente. Coloca uma ordem pendente de inversão de mercado. Quando o mercado invadiu a região, na hora que ele volta, ele aciona sua ordem pendente de queda. E aí você pega a surfada. Caso o mercado só vai para cima, ele não aciona sua ordem, porque ele vai embora. Só quando ele voltar de corpo cheio que ele aciona sua ordem. Entendeu? Então, o que que acontece? A gente tinha essa possibilidade de trade aqui para cá e daqui para cá. E aí foi que eu expliquei. E nessa aula de hoje, isso aqui é só vendo base de SMC, tá? Só refinando em base de SMC. Onde tem liquidez, LTA, os pontos montados, o que é um order block validado, o que que não é, tá? Aí, hoje, a gente vai fazer o seguinte: hoje a gente vai colocar a projeção do volume profile para ver onde tem pontos de suporte e resistência, onde que tá as linhas de MEG equalizando com aqueles pontos e onde poderia fazer as operações. Então, eu refiz toda essa parte aqui para vocês verem de onde a gente parou ontem, para a gente continuar a partir daqui. E aí que tá, ó, se pegasse esse trade, ó, ele surfou, rompendo fundo, fez pullback, puxou fundo. Thiago, tinha opção de trade aqui? Lógico que tinha. Ó, lembra? Quando o último candle rompe o fundo, ó, ele define novos fundos de corpo cheio, ó. Olha lá, ó, eu tenho um ponto para baixo. Então, na hora que ele rompeu o fundo aqui, voltou, retestou a região, ele quase pegou meu pontinho aqui, ó, tá? Quase entrou nessa regiãozinha de uma hora aqui. Beleza, não tem problema. O que que aconteceu? Se o preço está em tendência de baixa, por que que eu vou ficar comprando? Espero o preço fazer o pullback e vende, né, o preço. Então, aqui numa hora ele veio, fez o pullback, jogou para cima, definiu um novo fundo rompido, que necessariamente acaba validando este último cara aqui como order block, e ele está dentro do ponto agora. Se ele começar a falhar a partir daqui, ele vai embora. Thiago, validou esse order block aqui, ó, esse último do fundo? Só valida depois que ele romper de corpo cheio a ponta deste pavio. Se ele romper de corpo cheio a ponta desse pavio, ele valida o fundo. E olha o que que tem logo acima. Tem um outro order block que foi mitigado um pouquinho no início, mas não foi mitigado nem 50% total dele. Então, qual que é a oportunidade aqui, ó? Ele romper, voltar, e aí, se ele romper e voltar, ele valida esse cara aqui, entendeu? Se ele validou esse cara aqui, a chance dele fazer isso aqui, ó, é muito grande, tá? A chance dele vir pegar aqui o corpo do candle, ó, e utilizar ele como apoio para ele poder sair dessa LTB. E convenhamos, se a gente puxar, ele tá numa LTB aqui, ó. Por mais que ele capture aqui um pouquinho da liquidez e volte, ele utiliza isso aqui como força, como gás, para romper essa LTB e buscar pontos mais altos até a região lá de cima, lá do topo de novo, ó, que ele caiu bastante já, tá? Porém, para ele fazer esse movimento, ele tem que vir com força para cima. Caso ele rejeite aqui, ele não valida o fundo. Então, continua buscando chão. Porque enquanto ele não houver um rompimento válido,
É para baixo que a gente mira. Validou o rompimento, a gente espera esse pullback e busca conseguir trade bom, daqui de baixo até lá em cima. Thiago, eu posso vender daqui? O risco tá bem pequeno, tá? Tá um risco de 1 hora aqui só. Então tá um risco equivalente para você correr aqui, para você operar. Só que é o que eu sempre falo, no swing trade é bom você sempre deixar a ordem pendente, porque a sua operação pode correr 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, entendeu? Então você vai ficar acordando esse horário para você fazer a operação no swing trade, né? E o swing trade, o nome já fala. Swing trade, você vai deixar a operação correr o tempo que for, ou vai bater take ou vai bater stop. Se ele passar de 1 para 1 no positivo, você deixa a operação correr e coloca o seu trailing stop no 1 para 1, tá? Porque se voltar, pelo menos sai no 1 para 1. Como o risco daqui é bem curtinho, beleza, vamos arriscar, por exemplo, ó, coloca uma ordem pendente de venda aqui, com o meu stop para cima. Caso o preço suba e vá embora, não o executou. Quando eu acordar, se eu ver que a ordem está aqui ainda, eu vou lá e excluo ela. Caso o preço vá, rejeite a região e volte de corpo cheio buscando pontos mais baixos, eu estou dentro do trade. 1 para 1, galera. Aqui, ó, 0,309 aqui, ó. É isso aqui, ó, 1 para 1. Eu estou correndo esse risco retorno. Tá tranquilo. Só que eu não quero aqui, eu quero buscar lá embaixo, ó. Então eu tô buscando bem mais que 1 para 1. Então tá valendo a pena correr o risco dessa operação, ainda mais com uma ordem pendente que só ativa quando ele voltar para venda. Então é uma chance bem maior, tá? Só tô passando para vocês uma ideia aqui de possibilidades de trades que podem acontecer. Esse trade aqui, ó, a gente tá falando de um gráfico de Eu uma acho que ele vai hora, fazer tá? isso, viu, Thiago? Você acha que ele vai fazer isso? É. Eu acho que ele vai capturar essa liquidez aí e da liquidez da LTB vai formar uma venda aí e ainda vai descer mais. Então, e aí ele pode vir buscar chão. Porque se ele valida, se ele capturar essa liquidez, ele valida esse cara aqui, ó. Se ele validou esse cara aqui, ele pode vir mergulhar até o fundo, até capturar um fundinho a mais e fechar. A ideia de validação de order block, ela só invalida ele, se ele for válido, caso ele rompa de corpo cheio para fora da região do order block. Então ele pode vir de pavio, capturar até um pouco da liquidez abaixo do fundo e voltar tudo. Então, ó, é um mega trade isso aqui, galera. É um trade que dá para vocês carregar 3 dias, 4 dias, dependendo da situação, de como o preço correr. E você tem ó, um risco-retorno bem legal, tá? Então, só uma possibilidade, só olhando baseado na estratégia, baseado num estudinho de leve. Agora a gente vai deixar um pouquinho mais complicado a situação. Como assim complicado, Thiago? Vamos plotar no diário aqui o volume profile, daquele jeito que eu ensinei vocês. Deixa eu só ajustar aqui a configuração aqui. Deixa eu ver se tá certo aqui. 4 horas tá certo. Aqui também, tudo 1 hora. Calma aí. Eu gosto de deixar assim para não ficar bagunçada a visibilidade ali, para deixar tudo certinho. Olha lá. Vamos subir no time agora, vamos lá pro diário, tá? Esse aqui é do 4 horas. 1 hora. Vamos lá pro diário. Aí no diário, galera, o que a gente vai fazer, tá? O que eu gosto de fazer no diário, tá, galera? No Fibonacci, a gente não faz a retração, volume profile, você não precisa necessariamente fazer uma retração de amplitude, mas você consegue entender basicamente os pontos de maior volume referente àquela região que você demarcou. Então não precisa necessariamente ser uma retração, uma expansão, porque até de lado ele pega. Se você riscar de lado assim, ele vai pegar, tá? Então, se a gente for ver todo o cenário aqui, tira um pouquinho do zoom para você só dar uma olhadinha, ó. O que que acontece? O preço está em alta, bem forte. Tem uma linha de TB, de LTB lá embaixo de interesse forte, para o preço vir aqui capturar e depois voltar a subir, ou até mesmo daqui mesmo para baixo ele voltar a fazer pontos maiores. Não sei, quem manda é o mercado. Porém, se o preço está muito forte de alta, tá?
eu tenho que pegar a última maior pernada referente ao preço atual e medir ela no volume profile. Ó. Aí eu venho aqui, pego o volume profile, eu já tenho aqui na minha agendinha aqui de métrica, ó, e vou medir ela. E aí, ó, a gente vai utilizar o volume profile como uma métrica de refinamento da estratégia. Então, ó, vou até usar isso aqui como exemplo para vocês, ó. Se eu tenho lacuna aqui, possibilidade de eu ter uma parte de suporte e resistência entre esses pontos aqui é muito grande nessas lacunas. E onde está meu maior ponto de negociação, junto com o meu order block aqui. E aí, o que que eu vou fazendo a partir disso? Eu vou medir, vou ver se tem alguma coisa que influa como interferência dentro do trade mais próximo que eu vou fazer. Não tem? Tá de boa. Agora eu vou fazer o quê? Desta pernada até aqui embaixo, qual foi a outra maior pernada que o preço deu? Foi daqui de baixo até a ponta aqui de cima. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou puxar o volume profile para me medir só essa última pernada. E olha lá, o volume deu maior também na região. Só que lembra que eu falei para vocês que o volume profile, ele é de acordo, cada coluna é de acordo com um horário diferente, porque ele faz a leitura dos pontos ali. Então, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai descer por 4 horas. Quando a gente desce por 4 horas, a gente consegue visualizar melhor essas lacunas. Olha lá no 4 horas, tem uma lacuna aqui, ó, dentro do 4 horas, ó, junto com esse ponto aqui. Caso o preço volte aqui para cá, é uma grande chance do preço parar nessa lacuna e utilizar como suporte e resistência, ó, boom, e ajudar a voltar para baixo. Vamos diminuir agora por 1 hora. Lá numa hora, vamos ver a medição. Olha lá, ó. Dentro aqui da região que a gente quer fazer o trade atual, lá embaixo, ó, tem lacuna? Tem lacuna para baixo, que pode parar o preço aqui, ó, lá onde a gente quer, daquele order block lá. Para cima tem uma lacuna mais fraca, mas é acima do ponto que a gente quer. Beleza, Thiago, mas você vai ficar pegando de longe essa extensão de preço, não tem como você deixar mais próxima, não tem como você ver o preço mais próximo ao fator atual, aí você vai diminuindo o time e vai puxando mais próximo do seu trade, para você ver as lacunas referentes a tempos gráficos menores perto do seu trade. Então, ó, puxei para o último topo e último fundo. Aqui, ó. O que que eu tenho aqui? Lacuna lá na região do 4 horas. Tem essa região de cima, essa região de baixo, ó, onde fez o fundo, topo e fundo ali. Outra região de lacuna aqui, onde ele fez esse outro topo. Outra região de lacuna aqui, bem em cima da região do pullback aqui, ó, da região da liquidez que a gente estava interessado, ó. Então isso é bom pra gente. Vou voltar a dar um zoom aqui, ó. Olha lá. Olha aqui, ó. Essa região aqui, ó. Olha lá. Região da lacuna aqui, é onde o preço pode vir aqui e bater, voltar. Então, tá valendo a pena correr esse risco? Para mim, tá. Por quê? Eu tenho tanta confirmação da leitura com a confirmação da lacuna, tá? Pode ver que no preço que ele está aqui já está uma lacuna a mais, por mais que ele dê uma paviuzada aqui para cima, ele já consumiu um pouco da liquidez. Então, isso vai mostrar que o preço está querendo fadigar. Então, se ele esforçar de verdade para romper isso aqui de corpo cheio, ó, é onde o preço para. Ó. O preço já esforçou, já brigou dentro dessas lacunas maiores. E a partir disso aqui, existe mais possibilidade do preço buscar pontos mais baixos. E lembra que eu estava fazendo aquela outra medição lá atrás, que ele mostrava que dentro de time frames maiores, 4 horas de diário, tinha um ponto de lacuna grande aqui nesse fundo, ó, que é lá onde eu falei que ele pode validar o order block. Não é que eu estou tentando adiantar os possíveis movimentos, mas é que se eu tenho confirmações de volume profile com leitura gráfica de possibilidades que ele pode fazer, caso ele rompa essa região com força, pegue esse ponto e venha trabalhar nessa região de baixo, para daí jogar para cima, são confirmações a mais que eu posso utilizar meu trade. Porque todo mundo sabe, day trade é probabilidade. Então, dentro da probabilidade que eu tenho, se eu tenho N confluências a mais, ajuda ainda mais. Só que é o seguinte, vamos afunilar ainda mais essas confluências. Eu vou tirar um pouquinho aqui o volume profile, daqui a pouco eu volto ele. Vamos dar uma analisada lá no semanal, nas linhas de MAG. Lembra das linhas de MAG? Vamos voltar ela, ó. Eu apaguei as linhas de MAG aqui, vamos voltar ela. Então, beleza. Estamos aqui. Deixa eu demarcar ela aqui como linha de MAG, ó. Último topo, olha lá.
Linha de mag, ó. Deixa eu só arrumar aqui o time dela, porque daí eu duplico, ele já fica com o time atual. O fundão lá embaixo, ó, como linha de mag, tá? Lembra que é o ponto que o preço sempre busca, como se fosse um imã, as linhas de mag. Olha lá, ó. Este topo aqui. O fundo, vou marcar esse fundo relativo, porque é onde ele pode vir fazer o pullback pela linha de mag para depois capturar pontos ainda mais abaixo. Esses 4 pontos aqui para mim estão relativos, porque se eu for ver para trás, ó, eu tenho muito topo e fundo fraco, ó, que ele foi ficando mais fraquinho. Então, se eu estou vendo no semanal, para mim esses 4 estão top. O que eu vou fazer a partir de agora? Eu vou jogar lá no diário, tá? Deixa eu arrumar a visibilidade deles. Vou jogar no diário e vou dar uma ajeitada neles. Então, no diário, eu tenho 2 topinhos aqui, equalizados nessa região. Ok. Dentro aqui do diário, também tem o eixo topinho mais atrás. Top. Aqui dentro do diário, tem o eixo fundo aqui, ó. Tá equivalente, onde pode ser o pullback dele quase com um topo. Top. E aqui, ó, eu tenho um cara meio perdido. Quando você tem um cara meio perdido assim, ó, que sem topo, sem fundo, referente ao último fundo que ele fez um time maior, você vai fazer o quê? Você vai equalizar ele com o fundo mais próximo do diário ali, ó, tá? Você vai dar uma ajeitadinha no ponto dele. Os demais estão quase colados aqui, ó, entre topos e fundos. Então, tá top. Beleza? Vamos jogar lá no 4 horas? E aí no 4 horas você vai fazer a brincadeira de marcar linhas de mag junto com o 4 horas, porém com outra cor de linha de mag. Então, o que que eu tenho aqui? Um topo relevante, tá? Tem um topo relevante, eu vou marcar ele como linha de mag. Pode ser rosa mesmo, não tem problema. Vou deixar mais fininho, ok? Fundo, eu tenho fundo equivalente? Pô, eu tenho um fundo aqui, ó, forte, ó. Independente de tudo, ó, ele já foi utilizado como pullback. É topo, 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 fundo, topo, sempre volta a bater nessa região. Quando ele não gruda, ele tá muito próximo, tá? Beleza, tem esse topo, esse fundo aqui. Esse fundo aqui já está demarcado, então eu vou marcar este fundo aqui, ó, que equaliza com este topo da frente aqui, ó. Olha lá, este fundo equaliza com esse topo da frente, tá top, beleza. Eu tenho este fundo aqui, muito próximo da outra. Quando tá muito próximo assim, galera, eu não gosto de demarcar não, tá? Prefiro que ele grude na de time frame maior do que na menor. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar ele lá para baixo, ó. Então eu tenho essa região aqui também, olha lá. Beleza. E tenho este fundo. Opa, duplicou aqui. E tenho este fundo aqui, ó. Este fundo aqui. Show. E o fundão lá embaixo, lá. Thiago, tem limite de linha de mag? Não tem limite, tá, galera? Contanto que não faça uma mega poluição visual para que você não entenda o que você está fazendo, não tem limite de linha. Então, ó, vamos lá. Topo maior, já tem esse topo, tá equivalente a esse. Aqui eu não marco nada, por mais que ele tenha bastante consolidação, topos e fundos aqui dentro da região, vou deixar aqui em branco, tá? Futuramente, se ele fizer uma região melhor ali, eu vou atualizo a minha linha de mag, tá? Aqui, eu tenho próximo aqui, só que eu tenho topos e fundos equalizados aqui para trás, então prefiro deixar essa aqui, ok? Este fundo está equalizado com o topo da frente. Este fundo está um pouquinho abaixo da linha de trás, de um tempo gráfico maior. Para mim está excelente. Eu tenho este fundo aqui, que quase equaliza com os dois da frente. Eu vou dar uma marcadinha nele também, ó. E para mim ele parece ser um pouco relevante, tá? E vou deixar ele rosa. Aí, show. Aqui eu tenho um topinho mais abaixo, quase colado com o fundo anterior. Quando eu tenho muito meio termo assim, galera, tá? Eu vou ver qual que teve mais relação com o preço de time frame maior. Então, o que que eu faço? Eu volto para o gráfico de candle e vejo qual, para mim, qual deles é mais importante. É essa região em time gráfico ou essa região? Para mim, essa região de baixo. Então, eu vou ver onde está mais ou menos o topo aqui, ó, dessa linha de mag, tá?
e volto pro gráfico de linha e vejo, ó, cravou aqui. Então vou puxar um pouquinho mais para baixo. Esse para mim está muito mais relevante do que o outro, tá? Volto pro gráfico de candle e temos aí linhas de mag. Olha que top. Por mais que a gente estava no gráfico de linha, ele não tivesse tocado aqui, depois ele veio e tocou. Aqui não tocou, tá tudo bonitinho aqui. Quando a gente volta pro gráfico de candles, ó que top, ó. Ele vai e gruda, ó, na linha, ó. Pum, pum, pavio, grudou, grudou, grudou. Aqui voltou, fez pullback no time frame maior, que continua sendo uma equalização ali para empurrar para o fundo. Aqui embaixo, ó, o preço veio, cravou na linha de mag junto com o order block, ó, recusou, foi para cima, puxou para baixo, capturou 50%, tem mais uma lá no fundo. E aí a gente pode puxar para uma hora agora, ó. Já temos as linhas de mag marcadas dos pontos, né, como se fosse ímãs. E aí tá aparecendo, ó, pô, tem um ímã para baixo, tem um ímã para cima. Rejeitou esse aqui, puxa para baixo, tá? E agora eu vou voltar com o volume profile, tá? Daquele topo anterior para baixo e a gente vai ver se tem confluência. Olha lá. Linha de mag tá aqui na lacuna, beleza. Aqui teve um pouco de movimentação, mas está bem próximo à lacuna. Aqui também, né? O último topo. Aqui, ó. Lembra que a linha de mag não necessariamente a gente utiliza em uma hora, tá? A gente vê ela no diário junto com o volume profile. Se tá alinhado no diário, tá top. Os tempos gráficos maiores vão dar essa divergência um pouquinho, mas o diário tem que estar ajustadinho. Cadê? Deixa eu puxar aqui, ó. Olha lá. Vamos ver se. Lacuna, lacuna, aqui, ó. Lacuna dentro da região, lacuna. Aqui, lacuna também, ó. Bem entre a linha de lacuna, aqui e aqui. Então tá confirmando tudo. O diário, ó, tá alinhado com as linhas de mag. Aí no 4 horas, uma hora, vai dar um pouco de divergência, né? Pontos que não tem lacuna, ó. Aqui não tem, mas não tem linha de mag. Aí tem aqui que tem um pouquinho de movimentação, mas está bem próximo aqui, ó. Talvez seja um ponto de ajuste. Você quer, pô, Thiago, quero deixar certinho nas lacunas. Então, beleza. Taca o volume profile, volta na linha aqui, ó, gráfico de linha e tenta ajustar. Vê se tem um fundo aqui. Pô, este fundo tá dentro da lacuna. Pô, em vez de eu marcar aqui, eu vou marcar aqui. Não necessariamente você precisa fazer isso, mas eu acredito que seria algo mais relevante, que teria mais confirmações desses pontos aqui, tá? Se caso você queira fazer isso, se sinta à vontade para ter essas confirmações a mais, pode fazer, não tem problema, tá? Aí o volume profile fui lá, buscou esses pontos, linhas de mag, pontos de imã, beleza. Uma hora. Lembre-se que cada tempo de volume profile, em cada time frame, ele mostra diferente. Bora, meu filho, carrega aí. Aqui tá desde lá de cima, né? Pera aí. Deixa eu puxar aqui para baixo agora. Olha lá, ó, da última pernada, olha lá, quase todas bem alinhadinho, tá? Thiago, posso fazer linhas de mag em uma hora também? Se não for ficar bagunçado, se achar que vai ser algo que você vai utilizar no seu day trade, galera. Pô, eu quero usar essas estratégias no day trade, tem como? Tem como. Posso usar? Pode usar, fica à vontade. Dá certo? Dá muito certo, porque eu já operei muito tempo assim. A questão é, essa ideia é voltada para o swing trade. Você quer usar dentro do day trade? Não tem problema. Pode usar, só que você vai ter que refinar um pouco mais. Só que você vai ter um pouquinho de discrepância referente ao volume profile e referente aos pontos marcados. Então você tem que definir ali, tipo, ó, meu limite de volume profile de medição é até uma hora no máximo. Menos que isso eu não coloco volume profile. Meu limite de marcação de linhas de mag é até uma hora só. Menos que isso eu não coloco, tá bom? Para você ter um ponto de equivalência ali daquela região. Olha que bonito o tamanho dessa lacuna aqui, ó. Bem em cima da região desse topo aqui, ó. Que ele pode vir capturar a liquidez do topo e voltar a cair. Totalmente ativando o preço mais para baixo, tá? Então a gente tem isso aqui de confirmação. Pô, Thiago, achei legal essa estratégia, achei legal tudo certinho. Quero colocar linhas de mag em uma hora. Posso colocar? Vamos colocar. O que que eu vou colocar como equivalência aqui? Pô, eu já tenho as linhas rosas e já tenho as linhas
cor amarelo, CAC aqui, o que que eu vou demarcar? Eu vou demarcar o último topo maior de maior pressão de mercado perante as linhas, gráfico de linhas e o último fundo. Beleza? Então, beleza. Eu vou pegar aqui, ó. Qual foi o último topo de relevância? Foi esses dois topos aqui. Se eu marcar o de trás, ele marca o da frente junto. Eu vou colocar verdinho ele, ó. Ok? E fundo, pô. Este fundo com este fundo, pô, tá aqui quase junto na linha, na região de lacuna. Vou demarcar aqui. Beleza. Tenho aqui, região deste fundo. Olha aqui para a região de volume profile. Pô, tem lacuna, tá um ponto muito trabalhado. Tem este topo, tá um fundo muito trabalhado. Tá próximo do outro, não vou marcar. E aqui embaixo tem esse fundo, tem este topo, tem este fundo, tá bem próximo da linha rosa. A chance é ele buscar a linha rosa. Beleza. E aqui, dentro dessa região, dá para mim colocar um cara aqui. Então, puxo para frente. Beleza. Dá para me marcar o fundo como ponto de equivalência. Olha lá. E dá pra me marcar este topinho aqui, que foi um topo que deu uma inversão bem grotesca de forte. E beleza, marquei aqui em 1 hora. Como que eu vou visualizar? Galera, marcação, estudo, até 1 hora no máximo. Quero observar em 15 minutos ou meia hora? Pode observar em meia hora. Deixa eu colocar meia hora que não está ativada. Meia hora. E aí você vai ver como suas linhas de mag vão reagir àqueles pontos que você demarcou. Ó, grudou aqui, tá rejeitando esse possível order block. Tá chegando dentro dessa região, pode subir e capturar essa liquidez junto com essa linha de magnetismo. Se for ver em meia hora, não gosto de marcar, mas só para vocês terem uma visão, ó. Tem um order block aqui de meia hora, junto com a linha de magnetismo, junto com aquela lacuna após a captura da liquidez. Às vezes ele dá aquele estourão, vem aquele paviozão, captura que surfa para baixo. Mas meu ponto de equivalência de 1 hora é aqui, ó, tá? Então, só possibilidades que a gente pode colocar no gráfico e observando como o gráfico vai se movimentando, como as coisas vão fluindo ali, para que a gente vá fazendo as nossas operações. 1 hora, beleza. E ele tá indo lá, galera. Tá querendo vir romper aqui o cara aqui, ó. Tá vendo? Thiago, como que você faz a questão do risco-retorno das suas operações? Galera, se eu tenho numa hora, tá? Eu tenho numa hora uma região aqui que era order block e jogou para cima e a partir dela ele fez um topo duplo. Eu acredito que este fundo é um fundo forte. Vocês concordam comigo? Então teria a possibilidade de inverter isso aqui para um breaker block, tá? Não sei se vocês estão acostumados a utilizar o breaker block ou não. Você utiliza bastante o breaker block ou Jonathan? Não, não, Não? não. Então, o breaker block nada mais é, né, para galera que não está muito habituada, a um ponto de inversão de mercado. Este era um fundo forte que, quando foi rompido, ele vai virar um topo forte. Então, o breaker block ele nada mais faz do que inverter a polaridade da região oposta. Se ele segurou forte o preço por 2 vezes seguidas, existe a grande possibilidade do preço chegar dentro do breaker block e aí rejeitar. Thiago, eu vou colocar minha ordem pendente aqui e acabou. Negativo. No swing trade, a gente tem que ter um pouquinho de paciência. Se a gente está esperando que o preço rompa esta região aqui desse topo, né? Rompa essa região deste topo, possa vir até capturar liquidez acima dessa região, o que que eu vou esperar ele fazer aqui, ó? Tá indo, ó. Eu vou esperar ele subir, tá? Aqui, capturar, rejeitar, possivelmente capturar essa linha de novo, ó, rejeitar de novo essa região. E quando ele montar para baixo do topo, eu entro no reteste buscando aqui. Que daí eu eliminei todas as possibilidades de tomar stop dentro desta região. Por quê? O preço já foi, já voltou, já foi de novo, já voltou de novo. Então, se o preço for de uma vez, a chance de eu tomar stop é muito menor. Poxa, Agora, se eu esperar toda essa rejeição aqui, ó, é muito melhor. Pode falar. sacanagem, eu tinha botado uma ordem lá, até tirei. Tem que ser um pouquinho mais paciente. Eu acho que o Jonatas ele é mais agressivo, ele já deixa ali a ordem ali, pegar, pegou. Não, tô É, brincando, Jonatas? não botei não.
Eu sou agressivo assim, não. É meu stop que é Não? pequeno. Entendi. Então, existe a grande possibilidade do preço ser isso aqui, ó. Então, o que que você vai utilizar a seu favor? Pô, tem um order block aqui, tem uma linha de mag aqui, tem um breaker block acima forte de um fundo forte antecessor de uma hora. Se o preço invadir, for embora atropelando tudo e capturar toda essa liquidez, deixar um paviozão aqui, rejeitar, que ele montar a estrutura de queda, mostrando rejeição de verdade de novo nessa região, é um abraço, meu amigo. Eu vou esperar ele fazer um choquezinho aqui, ó, para baixo do possível order block, meto uma venda, coloco o meu risco retorno lá para cima, porque concordem comigo, galera. Vamos lá, possibilidade, tá? Qual é a possibilidade? Existe essa possibilidade, tá? Mas qual é a possibilidade de um trade voltar 3 vezes na mesma posição, dentro de um gráfico de uma hora? É bem recluso, é bem difícil, né? É bem travado isso aí. Então, o que que acontece? Ele pode subir, capturar, pode voltar para baixo, pode ir de novo, capturar, rejeitar a linha de mag e de novo vir para dentro do order block. Quando ele montar toda a estrutura de queda, né? Rompeu aqui, Thiago. Depois que ele rompeu aqui, voltou a retestar com um paviozinho aqui. Posso entrar? Ele deu um toquinho no pavio. Entra de olho fechado. Entra de olho fechado, bota o seu stop acima da linha de mag, que foi o ponto de rejeição antecessor dele, e vamos embora. Entendeu? Vamos surfar. Onde eu vou colocar meu take? Pô, galera, mede nos fundos. Onde foi o último fundo? Aqui. Então, take no último fundo. Próximo fundo? Aqui. Take no próximo fundo. E depois? Pô, eu tenho linha de liquidez para baixo. Então, se eu tenho liquidez, eu tenho possibilidade do trade correr e vir capturando, ó, até essa região aqui. Só que lembrem-se que, se ele subir e capturar essa liquidez de topo aqui, ó, e romper para cima com força, ele valida esse cara aqui. Então, para mim não correr o risco dele querer só dar um toquinho na ponta aqui desse candle em vez de invadir, porque tem muito trade que acontece assim, o preço vem, dá um toquinho na ponta do candle, sempre explode de alta de novo. Eu coloco o meu take na ponta desse cara aqui. Trade foi andando, foi andando, foi andando, foi andando, eu vou descendo o trailing stop, tá? Bateu 1 para 1, travo no 1 para 1 ali, o meu trailing stop, deixa ir correndo, e vai indo, e vai indo, eu vou correndo, eu vou trazendo, até quanto der, tá bom? Assim que eu costumo fazer, tá? Eu, particularmente, dependendo do ativo, gosto de deixar um swing trade para 4 horas, tá? Por quê? Observar tudo isso que eu estou mostrando para vocês em 1 hora, lá em 4 horas. Porque a chance dele romper uma região de 4 horas é muito maior que ele romper uma região de 1 hora. Vocês concordam comigo? E se eu tenho uma região do diário apoiando, do 4 horas e do 1 hora confluindo, a chance dele romper aquilo contra a minha posição é muito difícil. Pode acontecer? Pode acontecer, mas é muito difícil. Então eu sempre tento me apoiar em order block que tenha lá diário junto, 4 horas juntos, 1 hora junto, para daí eu fazer o trade, entendeu? Dessa forma é como se fosse um paredão ali me protegendo, entendeu? Vou dar o exemplo aqui, ó. Aqui eu tenho essa grande região, que se não me engano ela é semanal, né? Não, ela é 4 horas, ó. E eu tenho essa região de 1 hora aqui também, desse trade. Se eu tenho duas confluências de uma região de rejeição, me protege ainda mais de fazer. Pô, Thiago, mas você tá falando isso, só que é o tamanho do order block que você tá aqui, ó, do mensal, e o preço tá invadindo. Beleza? Quanto menor o tempo gráfico mais próximo do outro te protegendo, maior a chance. Agora, se ele está dentro de uma região mensal, vocês concordam para mim que tem chão ainda para ele correr? Olha, dá para ele capturar mais para baixo ainda. Então, são pontos aí que ele pode ir invadindo. Então, você tem que tentar se apoiar. Pô, vou fazer trade de 1 hora? Se apoia se tem proteção de 4 horas. Vou fazer trade de 4 horas? Se apoia se tem região do diário. Tá bom? E assim vocês vão fazendo. Então, o risco retorno de vocês aqui, como que vocês vão medir? Espera o trade capturar a região, espera ele fazer o ponto para baixo. Acabou de nascer um novo candle aqui, ó, das 21, ó, tá indo, ó. Espera ele capturar a região, espera ele fazer o ponto para baixo, espera ele fazer o pullback, aí vocês entram. Thiago, tem que esperar necessariamente ele capturar a liquidez lá do topo. Se ele tocar nesse order block aqui, eu não posso já vender? Poder, você pode. Você pode colocar o stop acima da região de 1 hora e correr esse risco. Tem muito trade que eu acabo deixando passar por conta disso, porque eu prefiro ter um pouquinho mais de confirmações para daí eu entrar no trade.
Então, tipo assim, eu costumo não colocar uma ordem pendente aqui e deixa pegar e acabou. Eu costumo deixar ali invadir a região e... Então, eu já deixei muito trade que ele tocou na pontinha do order block e capotou tudo. Pô, cara, eu podia ter pegado o trade, fiz o desenho, desenhei tudo bonitinho, mas não fiz. Por quê? Porque eu tenho esse sistema mais conservador na parte do swing trade. Então, eu prefiro ser desta forma. Prefiro não pegar um trade lindo às vezes que vai pagar, sei lá, 20 para um, do que pegar um trade assim e acabar tendo todo um portfólio desmontado por pressa. Entendeu? Porque quando você monta um portfólio de swing trade, você tem que ter em mente o que você está almejando buscar. Pô, eu vou pegar esse trade aqui para me sair com quantos por cento? Com 3, com 2, com 4%, com 5% de queda? Swing trade é a longo prazo. Agora, se você quiser, eu vou pegar daqui uma venda daqui a aqui, aí já vira um day trade. Você está fazendo trades curtos, entendeu? Swing trade é mais por longo prazo. Então, qual que é a ideia? A ideia, ó, pô, galera, qual que é a minha ideia aqui? Se ele capturar todo esse ponto, eu vou almejar deixa uma hora até que ele toque a linha de mag aqui, por exemplo. É lá. Vou esperar ele capturar tudo e vou deixar lá. Quantos por cento daria aqui de variação? Pô, vendi aqui nessa região. Até aqui embaixo, quase 1% de variação, tá? 0,80% de variação. Dependendo do tamanho do lote que você colocar, tá lindo. Tá lindo, 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 lindo. Só que aí que tá. Cada ativo que você vai analisar tem uma alavancagem diferente. Então, sempre utilizem a ferramenta que eu passei para vocês lá do MetaTrader 5 ou do MetaTrader 4, que também tem. Eu tenho que só ver se está funcionando a do MetaTrader 4 para medir o tamanho da operação, tá? Fala, pô, Thiago, eu não vou pegar uma operação desse tamanho para pegar US$ 20, US$ 30. Eu quero pegar mais. Então, beleza. Eu, Thiago, tá? Umas operações dessas que eu faço com a mão mais baixa, dependendo do tamanho da conta, igual minha conta Swing Trade é de US$ 10.000 e eu posso ter US$ 500 de stop ao dia, tá? Então, a cada trade desse, eu tento buscar pelo menos US$ 50 confortável, tá? Confortável, sem alavancar, sem bater cabeça, nada. Pô, vou fazer um trade desse? Vou. Então, vou colocar uma ordem que pelo menos, né, no 2 para um ali da operação, ele me pague US$ 50. Agora, se ele correr mais do que 2 para um, aí é lucro. Entendeu? Então vamos Tiagão, lá. vou aqui no banheiro rapidinho, já volto. Vai lá, vai lá. Faz de conta que a gente colocou aqui nossa posição aqui, com o stop lá em cima. Acima da região aqui, ó, da linha de mag, da rejeição, possível rejeição. Ó, galera, vai romper aqui, hein? Nesse exato momento, ó. Onde seria um para um? Se ali é 0,23, ó, 0,23 aqui. Tá. Então a minha operação é o seguinte: eu me permito perder US$ 25 nesse stop. E se ele me pagar um para um, vai dar US$ 25. Um exemplo. Se ele me pagar 2 para um, que é 46 aqui, ó, quase nessa linha de mag, ele me pagou 50, sem dor de cabeça, tá? Agora, se ele continuar caindo, tá? E foi lá e fez 69, que seria 3 para um, eu já tô com R$ 25 a mais do que eu tinha planejado, certo? Então, já tô com 75. Ok. E se ele continuar caindo, né? Lá para 83, mais ou menos. Aí eu já tenho um pouquinho a mais. Já tenho o dobro do que eu tinha almejado. O dobro do que eu tinha previsto. Entendeu? Sem dor de cabeça. Porque às vezes ele faz uma pancada assim, vai indo embora e você não passa perto. Então você está arriscando US$ 25, buscando 50, que seria no 50%, mais com uma projeção do dobro. Então, você está buscando 50, só que se ele pagar 100, tá lindo. Se ele não pagar 50, tá de boa, sem dor de cabeça. E você tá arriscando US$ 25. Entendeu? Para uma conta de 10.000, se você fizer um portfólio e projetar assim, e a cada 3 dias, 2 dias, você fizer um trade desse, nossa senhora, você tá suavezão, suave mesmo. Entendeu? Pode acontecer da stop? Pode acontecer, mas pô, US$ 25 de stop, sem você ter dor de cabeça, meu,
Tá lindo. Sem você ficar grudado na frente da tela, deixar o trade correr ali à vontade. É nada, é nada. E se ele vir pagar ali bonito, vai pagar US$ 100. E quando você pega ali um portfólio ali com 4 ativos e ativou nos 4 ativos, 3 ativos deu bom, um deu ruim, você tem 75 de lucro e 25 de stop. Então a conta fecha, entendeu? E a conta sempre vai fechar, isso falando de 1 para 1, tá? Se for mais de 1 para 1 é outra história. Mas falando mais de 1 para 1, igual aqui a gente está projetando 4 para 1, pô, fecha ou não fecha? Olha o tamanho do risco retorno que você vai ter. Olha as bases de proteção que você tem. Tem topo anterior, tem linha de mag, tem breaker block, tem. Entendeu? Olha lá, ó. Rompeu aqui, galera, ó. Tá invadindo aqui o order block, ó. De 1 hora, tá? Então, tá bem estruturado o trade, tá bem direcionado. Então, Thiago, todo trade que eu costumo fazer, eu costumo colocar US$ 25 de stop. Então, o que que você vai fazer? Você vai pegar aquele sisteminha que eu passei para vocês lá, vai medir o tamanho do stop e você vai começar a mudar o lote ali. Até aparecer no seu stop US$ 25 de stop, tá? E aí o seu take, você pode colocar lá no US$ 50, que seria 2 para 1. Ou você viu que o trade está andando e tal, trava o trailing stop no 1 para 1, deixa correr e projeta lá o dobro, né? Projeta US$ 100. Porque quando ele vai, galera, ele vai de uma vez o swing trade, ó. E vai embora. Desde que eu comecei a falar com vocês aqui, ele tava aqui, ó. Nessa linha de mag aqui, ó. Olha lá. E tá indo, e tá indo. Então, se fosse inverso dessa região, ele já estaria pagando 1 para 1. Se em vez de ele estar subindo essa região, ele estivesse caindo daqui do ponto de entrada nossa, ele já estaria pagando 1 para 1. Entendeu? Sem dor de cabeça, ó. Direcional. Então, é o que eu penso, galera. Né? É isso que eu queria mostrar para vocês, a estruturação dessa base. Então, tanto a questão de volume profile, ó, ele vai chegar na lacuna aqui em cima, ó, que não tem nada para ele fazer, ó, não tem volume, entendeu? Tem order block, breaker block, tem essa diferença aqui. Você acaba não correndo risco, entendeu? Você faz um trade totalmente protegido. É isso que eu queria estruturar para vocês. Porque isso vale a pena você montar, coloca o alarmezinho aqui, ó. O meu alarme aqui, tá? Ele tá dentro do order block. Beleza. Qual que seria o meu alarme? Pô, vou colocar um alarme aqui na ponta, lá na linha de mag lá do topo. Caso ele chegue no breaker block em cima da linha de mag, vai tocar o meu alarme aqui. E vou botar um outro alarme aqui nesse topo anterior dessa outra linha de mag. Por quê? Se ele inverter forte para baixo, daqui desse order block ele inverter forte para baixo, ele vai ter que vir fazer o reteste. Ele não vai cair de uma vez. É muito difícil ele cair de uma vez, tá? Então, quando ele vir fazer esse reteste, eu vejo se dá para me entrar no order block ali. Tento ver como que foi o ponto mais alto ali do order block para validar o order block ou não. Se validou o fundo ou não. E aí eu faço a operação. Então, os alarmes do TradingView não é para deixar de enfeite. Serve para isso, entendeu? Pra você estruturar bem uma operação e deixar ali para te avisar. Então, quando ele bater o alarme, você fala: opa, vou observar. O que que eu vou fazer a partir daqui? Entendeu? Tiago, Oi, pode falar. essa ordem pendente é sell stop? Sell stop. Sell Nossa, stop. se eu... Ah, tá certo. Quando ele voltar, no Essa, caso, né? é isso, quando ele voltar, exato. Tá, beleza. Sell Não, stop. porque se ele desenhar o jeito que mostrou aí, vai ter esse é o limite. Se Então, esperar ele romper para baixo para voltar, seria esse reteste aqui, ó. Tá? isso Então, quando ele voltar aqui, seria um sell limit, tá? Agora, se você quiser pegar essa primeira pernada de uma vez aqui, seria sell stop. sim, sim. Alguma dúvida, Tiagão? Conseguiu entender? Tiagão não conseguiu acompanhar todas as aulas. Tem lá gravado depois, você consegue ver, Tiagão. Mas conseguiu entender? Tem alguma dúvida? O que que você tá achando aí? Não, tenho várias dúvidas, só que eu tenho que assistir outras aulas. Eu vou ver se eu pego o fim de semana agora e assisto ela, sabe? Aham.
Que Então, agora show de bola. eu entendi assim, mais ou menos a estrutura, eu consegui pegar, né? Só tem que saber onde é que eu vou marcar os order block, as linhas de média ali eu já peguei certinho, que valida, o que que não valida, né? Mas eu tenho que ver as outras Sim. aulas, para ver se não tem mais alguma informação que tu não passou hoje. Não, show de bola. André, De boa, de boa. Agora é alguma só. dúvida, alguma coisa? Não, por enquanto não. Eu te mandei até um negócio lá, eu já vi que eu Eu vi. vi, ficou certinho, ficou bonitinho. É, Tá certinho, tá no inclu- caminho. inclusive, eu tava querendo ver contigo, porque para mim tava dando trade lá. Eu até tô no trade dele. Ah, é? Vou deixar rolar, já tá positivo já. Que bom, que bom. Então já tá Entendeu? colocando em ação e já tá dando bom. É, tem que testar, só na prática mesmo, só passando sufoco e testando o psicológico. Mas Não, é pra tu isso ver, aí. Se você foi quiser, legal, se você entrei quiser como. arriscar, você vai arriscando com 0.01, 0.02, que é bem pouquinho, entendeu? Sim, sim, foi o que eu Faz fiz. tanto, tá? Entrei com 0,01, isso mesmo, 0,01. Já tá dando tão bom que deu arrependimento de botar um lote inteiro. Porque desde que eu entrei, o bicho só subiu, né? A compra, e eu até tipo, já tá no 0 a 0 já, cara. Que bom. Já subiu bastante mesmo. Ô, E o André, Darlan, tem alguma dúvida? Então, tranquilo. Pode, Oi, pode falar, oi, Fábio. Fábio. continua assim, vai devagarzinho, cara. Aí Não, sim, com certeza. vai devagarzinho crescendo o lote, mas é bom ir devagar, assim, porque quando você tomar o stop, não vai ser dolorido, aí você começa a entender, o stop vai ser normal, mas ele não vai, né? E você vai a cada vez, a prática vai levando cada vez melhor a análise, entendeu? Então vai Exato. devagar, vai com um, E zero tipo, um, eu zero só um, zero. botei, eu só tirei no 0 a 0 agora já, porque eu tô na minha conta privada, né? Então tem valor baixo na conta, não é alto, então eu fiz na minha conta particular, não fiz nem na conta da Top Tier, não. Da Top Tier eu fiz mais cedo do o S30, até eu acho que eu botei lá no grupo lá. Mostrei pro Thiago Sim, também. sim. O S30 deu bom. Viu? Então vai devagarzinho que daqui a pouco o negócio vai. Sim, Sabe, sim. sabe aquele Reels que eu fiz de uma conta de 10 mil, fiz virar 124 mil dólares em 6 semanas? Foi tudo em swing trade. Ah, swing Tem lá, mesmo. tem lá no meu Instagram lá. Eu Eu te marcava os mandei. pontos e ia fazendo. Show. É assim mesmo. Eu te mostrei os resultados que desde que eu na Top Tier eu só tô fazendo swing. Aí que no começo eu botei um pouco lote pra caramba, um lote muito baixo, e a alavancagem lá é menor também. Mas agora eu já tô aumentando os lotes para ver se calibrando os lotes, né? Acertando. Mas desde que eu comecei, não sei quantos, deve ter mais de 10 trades lá, 12 trades, sei lá, só deu um prejuízo. O restante tudo deu lucro. Que Só bom. swing, só Isso aí, swing. isso aí. Ô, Darlan, você tem alguma dúvida? Conseguiu entender aí? Se estiver falando sobre... Aí, destravou o microfone. Pode falar, Darlan. Tem alguma dúvida, alguma coisa? Não, tranquilo, tranquilo. Peguei bem a, as marcações, tranquilo. Bem Conseguiu tranquilo. entender tudo certinho? Uhum, Então, eu vou deixar como tarefa para vocês aí que viram todas as aulas. Você e o André, eu acho que viram todas as aulas já. uhum, Faz um estudo completo assim para mim e marca uma projeção para mim ver se está alinhado, tá bom? tá. Como Viu tarefa aquele para negócio você. só do volume profile ali que eu não sei a Onde desconfiguração. que. Não, a Ah, tá. Eu vou te. configuração é. Tem um vídeo lá que eu pauso lá o vídeo e mostro a configuração, tá? Num dos vídeos lá, não sei se você conseguiu acompanhar ou não, Ah, tá, do mas tem volume num dos vídeos profile. lá. Tá. Eu acho É. que Tá, não, tranquilo. acho que é o terceiro vídeo. Aí tem Tá, lá não, no vídeo. tranquilo, tranquilo. Aí você consegue pegar certinho. Beleza, beleza. Beleza? Tá tranquilo, tá É, tranquilo. Jonatas, alguma dúvida? Para você é mais fácil, você já tem praticidade no SMC, então é só uma confluência a mais ali. Não, tô de boa. Não, show de bola. E o Fábio? Fábio tem alguma dúvida? Como é que tá aí?
Não, Thiago. Agora é praticar mesmo, fazer, né? Não tá Sim, com aquele outro negócio lá que nós estamos fazendo. Vai dar bom, exatamente. entendeu? Então é isso, galera. É isso que eu queria passar para vocês. Se tiver alguma dúvida, pode ir passando para mim, tá? E eu vou pausar a gravação agora e qualquer dúvida, qualquer coisa, pode mandar para mim que eu vou ajudando vocês. Mas tá rompendo de corpo cheio lá, ó. Então ele vai validar o fundo. Vai dar um swing trade de compra bom também depois da venda.